O estabelecimento de metas ele é fundamental para o sucesso de um atleta. E quando a gente fala de estabelecimento de meta, nós temos que entender como se constrói uma meta realmente correta para que esse atleta possa buscar. Ou seja, a meta é o que eu vou fazer e em quanto tempo, o que eu vou conquistar em quanto tempo. E essa meta a gente precisa qualificá-la como meta SMART. O que é uma meta SMART? É uma meta que seja específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Específica, ou seja, eu preciso deixar claro para o atleta, e o atleta precisa ter ciência e consciência disso, de exatamente o que eu quero conquistar. Eu quero conquistar um campeonato estadual, eu quero conquistar um campeonato nacional, quero conquistar o campeonato internacional, mundial, quero conquistar uma Olimpíada. Especificamente, o que esse atleta quer conquistar? A meta ela precisa ter exatamente isso, ser exatamente específica. Ela também precisa ser mensurável, ou seja, capaz de ser medida. Como que eu meço? Bom, a meta desse atleta é conquistar o ouro numa Olimpíada. A meta dele é conquistar o ouro num campeonato nacional. Bacana, ele vai para essa competição, nós tínhamos essa meta estabelecida e ele conquista a prata. Ou seja, é possível a gente mensurar que ele não atingiu essa meta. Ou o contrário, a meta dele era chegar no ranking, chegar no pódio, ficar entre os 3 melhores. E ele conquistou a medalha de ouro. Show de bola, muito bacana. Ou seja, a nossa meta era somente ficar no pódio, mas a gente conseguiu o lugar mais alto do pódio. Ou seja, nós até ultrapassamos a nossa meta. Mensurável é tudo aquilo que é possível medir. E a gente precisa, então, estabelecer uma meta específica, medir essa meta para ver se a gente atingiu ou não atingiu ela. Essa meta ela precisa ser atingível, ou seja, muitas vezes monta-se metas inatingíveis para um atleta e aí naturalmente ele não consegue atingi-la e isso faz com que ele se frustre, muitas vezes se desmotive e acabe ainda mais prejudicando o seu rendimento. Às vezes você tem um atleta que ele não está num nível tão elevado tecnicamente, ele não está ainda num nível fisicamente tão bem preparado, emocionalmente ele não está tão legal e a gente estabelece uma meta muito alta, ou seja, a gente estabelece que ele precisa ganhar a medalha de ouro, ele precisa ganhar o campeonato, mas tecnicamente, fisicamente, emocionalmente ele não está tão legal para isso, ou seja, os seus adversários estão muito mais preparados e a gente estabelece essa meta com uma régua muito alta, onde a probabilidade dele ganhar é muito baixa, muito pequena, ou seja, ele não vai atingir essa meta e vai se frustrar. Muitos atletas acabam desistindo ou acabam diminuindo a sua performance por buscarem atingir uma meta que de fato, naquele momento, naquelas condições que ele se encontra, são inatingíveis. Então a meta ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser atingível. Outro ponto importante, ela tem que ser relevante, ou seja, essa meta ela tem que fazer algum sentido, ter algum significado, ela precisa ter um propósito para esse atleta, porque é isso que vai motivá-lo a atingir a meta, a buscar essa meta, a conquistar esse resultado. Essa relevância, esse propósito tem que estar muito bem desenhado dentro da estipulação da meta que a gente vai colocar para esse atleta. E o último ponto é que ela tem que ser temporal, ou seja, tem que ter uma linha de tempo. Poxa, bacana, tu quer ser um campeão olímpico, qual é a linha de tempo que a gente tem? A gente tem 4 anos para isso, a gente tem 8 anos para isso, nós temos 12 anos para isso. Então, desde um atleta iniciante lá numa academia, lá dentro do campo de futebol, dentro da quadra de vôlei, da quadra de basquete, lá no tênis, na natação, no judô, no karatê, indiferente da modalidade esportiva, a gente precisa desde cedo ensinar o atleta e construir junto com ele as suas metas. Bom, qual que é a sua meta? A minha meta é atingir a graduação dentro do esporte que eu pratico, eu quero trocar de faixa, eu quero conquistar a posição de titular, eu quero ser o que mais pontua, enfim. Olhem quais são as metas possíveis de ser atingidas por esse atleta e coloque lá na área de treino uma meta para treino, uma meta para competição, uma meta de alta performance, mas sempre que colocarem as metas, técnicos, delegações, dirigentes, atletas, familiares, coloquem metas que a gente possa literalmente qualificá-las como SMART, porque aí sim a gente vai conseguir construir esse atleta e fazer ele atingir o mais alto nível de performance. Metas, reforçando aqui, específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes, ou seja, com propósito, e temporais,
ou seja, possíveis de ser atingidas em uma linha de tempo. Isso fará toda a diferença na busca pelo sucesso e crescimento desse atleta.